Olá, o tema de hoje é o preço da gasolina. O preço da gasolina chegou a R$ 7,00 na última semana em alguns postos pelo país. No acumulado desse ano até julho, o valor pago pelo consumidor brasileiro é 27,5% maior, enquanto o preço do diesel subiu 25%, segundo informações do IPCA, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A alta dos combustíveis impacta não só os donos de carro ou usuários do transporte público. Ela tem sido um dos principais responsáveis pela inflação, que deve encerrar o ano com um crescimento de em torno de 7,5%, segundo a mais recente pesquisa Focus, realizada semanalmente pelo Banco Central. Mas afinal, por que os preços estão subindo? Para entender esse movimento é preciso compreender o papel da Petrobras. E um detalhe, há quase um monopólio do mercado de derivados de petróleo, já que a petrolífera é dona de 98% da capacidade de refino do país. Por isso, é a Petrobras quem acaba determinando os preços dos combustíveis vendidos pelas refinarias, já que o valor praticado por ela será o mesmo para quase todo o mercado. Mas a companhia não é a única responsável pela formação de preços, que são compostos por cinco elementos: imposto estadual, que é o ICMS, impostos federais, que é PIS, CID, entre outros, o preço dos biocombustíveis, custo de distribuição e revenda e, por fim, o chamado preço de realização da Petrobras. Então assista o vídeo que a Petrobras soltou falando da formação de preço deles. Você sabe o valor que a gasolina tem na sua vida, mas você sabe quanto a Petrobras recebe de cada litro de gasolina que você compra no posto? Hoje são R$ 2,00. E você sabe tudo que a Petrobras precisa fazer para que o combustível chegue até você? Tudo começa com explorar o petróleo e produzir a 300 quilômetros da costa e a mais de 7.000 metros de profundidade. É como se esse petróleo escalasse o Monte Everest até chegar à plataforma. Esse petróleo, que está ali no meio do mar, precisa então chegar até uma refinaria. Na refinaria, o petróleo passa por uma série de processos físicos e químicos até se transformar em uma gasolina de alta qualidade. Após isso tudo, a Petrobras vende a gasolina para os distribuidores. Mas então, onde está a diferença para o preço que você paga na bomba? O preço da gasolina pode ser dividido em 5 partes. Em média, a Petrobras recebe R$ 2,00 a cada litro vendido. Ainda tem o custo do etanol adicionado e dos serviços de distribuição e revenda. Os tributos federais incidem apenas na origem, ou seja, no preço da venda pela Petrobras nas refinarias. Já o principal imposto estadual, o ICMS, incide sobre o preço final do produto. Por isso, sempre que há um reajuste de preços na refinaria, há alteração no valor do ICMS, não só sobre essa parcela, mas sobre todo o preço pago pelo consumidor, o que amplia o seu efeito final. Esse efeito acontece também com a comercialização de outros combustíveis, como o diesel e o gás de cozinha. Portanto, tudo o que excede R$ 2,00 no preço da gasolina não é de responsabilidade da Petrobras. Agora você já sabe que a Petrobras é responsável por todo esse processo, da exploração e produção de petróleo ao refino em derivados de alta qualidade, e recebe R$ 2,00 pelo litro de gasolina que você consome. Com o preço a R$ 7,00, eu fiz uma tabela aqui, com a Petrobras participando com 33%, R$ 2,33 é parte da Petrobras. Impostos federais, que é o CID, PIS e COFINS, 11,6%, estaria 81 centavos. O ICMS, que está em torno de 27,8%, daria quase R$ 2,00. O custo do etanol hídrico, que ele é misturado à gasolina, 16%, dá R$ 1,14. E distribuição e revenda em torno de 8 centavos, tá? Baseado. Isso é a fonte Petrobras em cima desses percentuais. Esse preço de realização é o valor pelo qual o combustível será vendido nas refinarias da Petrobras às distribuidoras e é o único elemento desse cálculo sobre a qual a companhia tem controle. Ele é definido de acordo com a política adotada em 2016 pela Petrobras, que equipara os preços do barril de petróleo no Brasil ao praticado no mercado internacional, que é o chamado petróleo Brent. A volatilidade do preço do barril do petróleo Brent tem puxado a alta dos combustíveis no país. E quando o preço do petróleo varia lá fora, ele também varia aqui. E essa oscilação ocorre por causa de várias questões políticas, econômicas e geopolíticas.
Existe um nível de volatilidade muito grande do preço do petróleo. Talvez os produtos mais difíceis de fazer algum tipo de previsão seja hoje o petróleo e o dólar. Ele sofre influência de questões climáticas geográficas. E é muito difícil a gente definir com precisão o preço futuro da commodity. O Brent é cotado em dólares, o que também ajuda a explicar a alta no Brasil. A moeda norte-americana subiu mais de 3,7% no acumulado de 2021, até na última semana. Então saiba sobre as 5 parcelas que determinam a composição do preço da gasolina e do diesel, segundo os dados da Petrobras, que consideram as médias entre os estados brasileiros. Será que o ICMS é o principal vilão no aumento dos combustíveis? Bom, sem dúvida, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que é o ICMS, é um dos principais responsáveis pela elevação mais acentuada dos preços dos combustíveis. Desde o início de 2021, o preço do produto disparou mais de R$ 1,50 por litro na bomba. No entanto, apenas metade desse aumento pode ser atribuído à Petrobras. O problema é que o ICMS é um imposto móvel. Sempre que o preço da gasolina ou do etanol anidro sobe, o valor se eleva na bomba e o imposto acompanha o salto. Como o próprio preço na bomba já inclui o ICMS, quando o imposto sobe, o preço na bomba também tem alta e depois o ICMS salta novamente. Isso amplifica mais a pressão sobre a alta dos preços dos combustíveis. Os impostos estaduais representam uma parcela muito significativa no preço final e acaba variando de estado por estado. Vou dar um exemplo: Rio de Janeiro, que tem o maior hoje com 35%, e São Paulo é o mais baixo, 25%. E não é apenas o petróleo, os biocombustíveis também tiveram aumentos. O etanol anidro, no caso da gasolina, e o biodiesel, no caso do diesel. Eles fazem parte da composição dos preços dos custos na bomba. A recente desvalorização do real frente ao dólar fez com que o preço nas bombas disparasse. Outros ingredientes que fazem parte da conta da gasolina são preço internacional do petróleo, impostos e custos operacionais. Lembre que o petróleo, um dos pontos-chave no preço da gasolina, não é o mesmo ao redor do mundo. E quando se fala em preço internacional do petróleo, as grandes referências são o Brent e o WTI. O petróleo Brent é o mais famoso e serve como referência para o preço de pelo menos 60% de todo o petróleo do mundo, inclusive aqui. O Brasil não é autossuficiente em petróleo, porque ele não produz a commodity nas proporções exatas de acordo com as nossas necessidades. Sendo assim, o país precisa importar, se não me engano, quase 20%, tá? O petróleo e os derivados, capturando tanto a alta do barril, que é cotado acima de $70, quanto da moeda norte-americana. E à medida que o Brasil não é verdadeiramente autossuficiente, a Petrobras precisa vender seus produtos ou derivados ao preço de mercado internacional. Por isso essas altas. Caso contrário, irá incorrer em perdas financeiras via subsídio dos derivados a serem vendidos no mercado interno. Espero que tenha explicado bem. É um tema difícil, complexo, né, nesse momento agora, e que tenha agregado alguma coisa para vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. E não se esqueça de inscrever no nosso canal. Um grande abraço.